Oi galerita, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, meus amores. Gente, trouxe um vídeo pra vocês, que foi um vídeo muito pedido por vocês aqui, que é desenhando a partir de emojis, mais especificamente 3 emojis. Eu postei lá na comunidade pra vocês deixarem 3 emojizinhos e vocês responderam com mais de 350 combinações. Muito obrigada, galerita. Vamos ter vários vídeos desse. E o primeiro que eu escolhi foi o da Letícia Santos. Ela colocou uma fadinha, um caracol e uma joaninha. E aí eu fiquei, assim que eu olhei, eu fiquei, gente, eu acho que vai dar uma coisa muito fofa. Porque eu resolvi escolher algumas coisas dos emojis que eu geralmente não desenho tanto. Com temas que eu não desenho tanto. Então assim, eu percebi que eu nunca tinha feito uma fada. Aí eu fiquei, é uma ótima oportunidade. Depois eu posso fazer um sorteio para escolher aleatoriamente. Mas de primeira, assim, eu escolhi os que eu mais me identifiquei. E também para sair da minha zona de conforto. Então eu achei que ia ficar muito fofo. Aí eu pensei em fazer uma fadinha sentada. Tipo como se estivesse na floresta, assim, bem no centro da floresta. Mas assim, eu não fiz a floresta, né? E ela tava, tipo, com as perninhas, sabe? Meio que sentadinhas assim. E segurando os bichinhos que estavam passeando pelo braço dela. Então, um braço seria com as joaninhas e o caracol subindo assim, o outro ela ia estar com ele sentado. Eu demorei que só pra chegar nessa pose, porque não tava ficando do jeito que eu queria, principalmente esse pé. Eu não usei nenhuma foto de referência, então acho que dificultou um pouco. Eu ia tirar até uma minha, mas me deu uma preguiça tão grande. Eu fiquei, quer saber, eu vou fazer assim mesmo e depois a gente vai ajeitando. Então a ideia da pose inicial era essa, mas vocês vão ver no final que ela muda, porque é assim que a gente vai fazendo, né? Vai mudando sempre no decorrer do processo. Aí eu queria fazer uma mão exatamente como essa minha, só que eu não tava conseguindo fazer de cabeça. Aí eu tirei foto e consegui fazer melhor. Percebi também que fadinhas são seres místicos, né? Então a orelha eu deixei mais pontuda assim, achei que ficou super fofo. E fiz uns olhos mais caídos e mais com cílios mais longos. Eu acho que ia ficar com o olhar mais mágico, sabe? Então eu achei que ficou bem fofinha. Eu fiz a sobrancelha um pouco menor pra ser não tão grossona, né? Pra realmente dar uma diferenciada também. Aí eu fui ajustando alguns detalhes, o braço eu mudei. O cabelo dela eu tinha pensado em fazer com uma franjinha assim, e ele longo, sabe? Longo, meio que caindo, umas mechas na frente, outras pelo braço dela. Então eu achei que ficou super fofo. A ideia eu fui toda pensando assim, de cabeça. Eu não pesquisei nenhuma referência de fadas, nem nada. Eu realmente quis criar como se fosse um desafio, tipo, o que que vem na minha mente quando eu penso nesses 3 emojis? O que é que eu posso fazer? Qual a cena que vem? A primeira cena que veio foi exatamente, imaginei uma fadinha assim, sentada, com um cabelo bem longo, bem mágica, bem fofa, e apreciando a natureza e os animaizinhos ao redor dela. Então achei que ia ficar super fofo, gostei muito do resultado. Essa primeira ilustração foi a que eu mais demorei, gente. Eu demorei quase 2 horas fazendo. E isso porque eu não fiz line art, assim, o contorno, vocês estão vendo que o sketch já é praticamente a line art, eu não fiz por cima, né? Exatamente para não demorar tanto, então eu gravei em 2 dias. Essa fadinha foi no primeiro dia e os outros 2 foi no outro dia. A asa da fadinha, ela é semelhante com a asa de borboleta, né? Então, assim, mais ou menos nesse tipo. E eu comecei a fazer os animaizinhos, eu decidi fazer uma joaninha um pouco maior pra ela aparecer. No desenho, galera, a gente pode brincar com a proporção das coisas e deixar algo um pouco mais diferente do que na realidade, né? Então, ela é uma fadinha, né? E digamos que no universo dela existem seres maiores do que o normal. Então, joaninhas gigantes, digamos assim. Porque joaninha a gente sabe que é minúscula, né? Então, aí não ia parecer só se fizesse várias joaninhas. Mas eu fiquei, eu vou fazer joaninhas grandes. Porque eu costumo fazer essa diferenciada, assim, nos animais. Eu costumo fazer eles maiores, diferentes, né? Aí pronto, aqui começa a mudar a saia e a pose dela. A saia, daquela pose que eu tinha feito, não tava conseguindo achar uma roupa, né, a parte de baixo que se encaixasse. O que é que eu ia poder fazer? Eu queria fazer uma coisa meio, assim, sabe, esvoaçante, mas não esvoaçante, mas meio que com tecidos e longa. Então aquela pose não tava muito legal. Aí eu fiz como se fosse uma perninha dela aparecendo, sabe? E o tecido assim por dentro dobrando. Aí eu comecei a fazer... Gente, me deu tanta agonia fazer esse caracol. Tanta agonia que vocês não fazem ideia.
Eu botei o celular assim, só a única referência que eu vi mesmo foi esse caracol. Eu tava me esquecendo como é que era exatamente. Eu tava me confundindo com caramujo. Ai, gente, que agonia. Imagina um negócio desse escalando no corpo. Mas ela é uma fada, né? Ela não liga, né? Ela é amiga dos animais. Mas aí eu dupliquei, assim. Dupliquei os caracóis, só as joaninhas que eu fiz realmente várias vezes. Mas os caracóis é um pouquinho mais difícil, né? Então, dupliquei. E aí, gente, pra pintura, fiz uma coisa bem simples, pra gente não demorar muito, só pra realmente executar a ideia. Eu simplesmente fiz a blocagem, né? Que é você seleciona as partes que você quer pintar e bota as cores sólidas. Aí depois que você tiver tudo blocado, você começa a fazer sombra, brilho, vários detalhezinhos, entende? Eu não fiz muitos detalhes exatamente para não ficar muito demorado e mesmo assim eu demorei bastante. Mas assim, eu gostei muito, achei que as cores super combinaram, o tom de pele dela com esse verdinho, com esse lilás, o cabelo meio marrom puxando pro cinza, o vermelho das joaninhas um pouco mais fechado, sabe? Assim, não tão vibrante. Nada tem cores muito vibrantes. Eu acho que o mais vibrante agora foi realmente o blush dela. Mas eu achei que ficou super fofo. Inclusive, todos esses brushes, galeritas, foram feitos por mim. Então, alguns já estão à venda na minha loja de itens digitais, que é a Lulo, vou deixar na descrição. E outros, a maioria desses que eu estou utilizando, eu ainda estou organizando para vender. Então, eu acredito que essa semana agora, a partir do dia 21 de março, já vão estar à venda. Então, eu coloco aqui para vocês também na parte da comunidade. Mas todos foram brushes que eu fiz. E esse foi o resultado da nossa fadinha, galerita. Eu achei que ela ficou super fofa, fiquei muito feliz com o resultado já. Primeiro, assim, eu nunca tinha feito desenhos nesse estilo de criando a partir de emojis, né? Então, eu achei que ficou bem legal, deu para soltar bastante a criatividade. O próximo foi indicado pela Vivian Bortoloso. Ela colocou uma estrela, como se fosse uma estrela cadente, sabe? Assim, a estrelinha. Uma baleia e colocou uma nuvem com gotinhas de chuva. E aí eu pensei, vou mais uma vez fazer uma coisa meio mágica, não muito óbvia, né? Tipo, eu podia muito bem fazer uma baleia no mar, com a chuva caindo, né? E as estrelas no céu. Mas aí eu pensei em fazer uma coisa diferente. Por exemplo, ao invés de na baleia sair a água, eu poderia fazer saindo as estrelas, porque já pegava um pouco do emoji que ela colocou da estrela cadente, né? Então eu pego a estrela e depois eu vou fazer umas estrelas cadentes também de uma forma diferente. Mas aí já começa a fazer uma coisa mágica. Aí eu posso fazer como se a baleia realmente ela estivesse tipo no céu e as nuvens ao redor dela. Então ela como se estivesse descansando assim, fofinha. Eu achei que ficou super legal essa ideia. Inclusive lembrou muito os meus desenhos antigos, que eu fazia muito desenho com nuvens e bichinhos mágicos. E uma coisa assim meio fora da realidade, sabe? Que é a graça, né, que a gente tá criando. É a gente brincar com essa não realidade das coisas, não obviedade. E criar coisas diferentes. Então, esse desafio também é legal pra isso. Pra que você pense fora da caixa e crie coisas não tão óbvias, né? Tudo bem que aquele meu que eu fiz foi meio óbvio, né? Estou me contradizendo aqui. Mas, enfim, esse aqui eu já dei uma saída da caixa. Mas eu achei que ficou super fofo. Aí, todas as cores eu fui pensando assim muito rapidamente, porque assim que eu faço o rascunho, né, a line art, eu já consigo visualizar bem que cores eu quero, que vibe eu quero. Então, assim, tudo ficou centrado no azul, no amarelo das estrelas, uma coisa meio verde água, sabe? E eu fiz as nuvens de uma forma diferente. Vocês viram que eu meio que pintei por cima da line art, né? Porque eu não queria que ficasse aqueles tracinhos pretos da line art, como ficou o tracinho da baleia. Eu queria que só ela realmente tivesse esse destaque da line art. E o resto da pintura ficou mais aquele estilo digital que você pinta sem line art, sabe? Então eu achei que ficou super fofo, porque eu não queria fazer um fundo, digamos, azul escuro para que as nuvens brancas tivessem destaque. Então, para que as nuvens tivessem destaque, mesmo no fundo branco, e elas sendo brancas, né, eu coloquei o centro delas, deixei branco, e ao redor fui puxando esses nuances de azul. Então, azulzinho claro do lado direito e o azul escuro do lado esquerdo. No final, finalizo com as estrelas cadentes, que é exatamente para complementar a ideia dos emojis que a Vivian
indicou, deixou nos comentários. E ficou assim, galera, então eu achei que ficou super fofo, ficou bem vibes, quarto infantil. Eu achei que ficou a coisa mais linda desse mundo, sério, mas eu achei muito bonitinha. O próximo foi indicado pela Belziane Claudino. Ela colocou borboleta, um tipo príncipe meio que um rei, né, com a coroa, e um floco de neve. E aí ela até colocou Rei do Gelo com borboletas de cristais. Então isso realmente já me deu uma ideia, né? Posso fazer um rei, todo meio que como se ele fosse do reino da neve, do reino dos cristais e tudo. E quando tivesse borboletas ao redor, que tivesse essa vibe também, como se elas fossem feitas de cristal. Então todas as cores foram centradas no azul, no branco, cinza, no amarelinho. Então ficou bem essa vibe, eu achei que ficou super fofo. Eu quis fazer um rei bem assim gentil, sabe? A expressão gentil. E eu não fiz a de corpo todo, porque, gente, demorei bastante fazendo mais do que eu imaginava, né? Como eu falei pra vocês. Então eu fiz até o busto, mais ou menos. A parte que mais demorou foi essa bendita coroa. Eu percebi que eu acho que eu nunca tinha feito coroa, principalmente coroas detalhadas. Então eu pesquisei no Pinterest, coroas de cristal, coroas diversas, né? Aí eu juntei várias referências e depois eu tive a ideia de fazer vários cristais por cima. Não encontrei essa referência desses cristais por cima, mas como ela falou de Rei do Gelo com borboletas de cristal e tinha o símbolozinho da neve, de tudo, eu fiquei, gente, acho que uma coroa de cristal vai ficar interessante, porque fica uma coisa bem, sabe, chique, né? Ele é poderoso, um rei, então ficou essa coroa assim bem trabalhada. Claro que se eu tivesse mais tempo, assim, né, tivesse me dedicado mais, os cristais teriam ficado com detalhes mais bonitos e tudo. Aí eu usei também alguns brushes de flocos de neve que eu tinha, que eu fiz pro meu clube de assinatura de novembro, que foi de boas festas, eu botei de fim de ano e tudo, e fiz uns floquinhos de neve. Então, já utilizei também para compor. Eu achei que a coroa ficou bem bonita, foi o que eu mais demorei mesmo. Aí eu decidi fazer também como se ele tivesse, sabe, um pelo ao redor, assim, bem felpudinho, bem confortável, e fosse uma cara de chique, né? Porque os reis têm aquele roupãozão que tem essa gola, assim, bem voluptuosa. E aí eu fiz as borboletinhas bem simples, assim, só como se realmente tivessem borboletas ao redor dele, né? Seguindo exatamente a ideia da Belziane, que era pra fazer com borboletas de cristais. Então achei que ficou bem legal. Combinou com a ideia que eu já tinha em mente assim que eu vi, que fazer borboletas assim, como se elas realmente fossem feitas de gelo ou de floco de neve, sabe? Então achei que ficou muito fofo. E depois eu comecei a pintar, galera. A pintura também seguiu o mesmo exemplo, que era pra fazer tudo blocado, normal. E depois eu fui investindo nos detalhes. Então foi bem simples a pintura. Inclusive a câmera estava descarregando. E eu tive que fazer assim um pouco mais apressada, né? Mas caprichei assim na medida do possível para ficar bem fofo. E as cores, como eu falei para vocês, centradas nesse azul, no branquinho. Eu fiz os detalhes da borboleta, né? Das asinhas delas, assim também. Achei que ficou super fofo. Inclusive lembrei da nossa fadinha, né? Que as asinhas são muito parecidas com asas de borboleta. Então achei que ficou bem legal dessa forma. De início eu tinha pensado em pintar o cabelo dele de cinza, mas eu achei que o loiro contrastou melhor, ficou mais interessante. Assim, o cinza não tava aparecendo tanto. O loiro eu achei que deu pra entender mais que era um cabelinho ali e tudo. E aí eu fiz a coroa inteiramente cinza. Depois eu vou fazendo alguns detalhes. Então os cristais eu pintei de um azul mais claro, como se fosse exatamente o azul do olho dele, e um azul mais escuro, como se fosse o azul que eu utilizei para fazer algumas nuances das borboletas. Aí pintei os flocos de neve de branco, achei que ficou bem fofo, e comecei a fazer alguns detalhes nos cristais para deixar como se eles fossem um azul transparente que variasse entre tons de azul e também tivesse um branco no meio para dar o brilho. Foi assim uma ideia bem rápida, bem não muito com detalhes, né? Mas eu achei que ficou bem legal. Deu para executar a ideia que eu estava pensando. E aí eu pintei algumas partes também da coroa de um cinza mais escuro para dar o destaque, que ela tem essas partezinhas mais pontiagudas, então eu deixei nessa forma.
E depois eu fui pintando as sombras, né, do rosto dele. Foi bem mais simples essa parte, assim, essa última ilustração, porque não foi de corpo todo, então teve menos detalhes mesmo. Só a coroa que realmente demorou bastante. Mas depois que eu fiz ela, consegui desenrolar bem. E aí eu fui também pintando o olho dele, eu quis deixar o olho assim bem místico, sabe? Dar esse ar bem de um rei, que tem esse ar meio chique, meio importante, mas ao mesmo tempo delicado e, como eu falei pra vocês, com esse ar gentil também. Então eu achei que as cores também ajudaram pra isso. E a expressão dele, eu achei que ficou super fofo dessa forma. E eu tô quase acabando, galera, tá? A ilustrinha, eu achei que ficou muito fofo, sério mesmo. Eu fiz um detalhe final que era pra... Eu dupliquei a line art, como vocês estão vendo, né? E coloquei um desfoque gaussiano pra deixar esse ar de fumaça da neve, sabe? Não sei explicar, mas eu achei que super ornou, ficou muito fofo. E depois, pra finalizar a ilustrinha em si, eu usei mais dos brushes de flocos de neve que eu já tinha. Dessa vez variando só com o brush de contorno e o brush também preenchido. E finalizei, galerita. O que é que vocês acharam desse rei maravilhoso do gelo com as borboletas de cristal? Pronto, galerita, e foi assim que ficaram os nossos 3 desenhos feitos com emojis indicados por vocês, galerita. Eu achei que ficou super fofo, eu me diverti muito nesse desafio. Com certeza, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, vamos ter novos desenhos, novos vídeos com esse tipo de desafio. Então, quem quiser deixar novas indicações de emojis, é só ir lá no post da comunidade que eu coloquei, indique 3 emojis. E vocês vão estar participando do sorteio que eu vou fazer, né? Vou fazer vários sorteios agora para escolher os próximos emojis. Eu acho que devo fazer sempre 3 em 3, é o máximo que eu consigo fazer para o vídeo não ficar tão longo. Então, quem quiser fazer lá, não vou mais escolher a dedo. Mas foi isso, galerita. Muito obrigada por todo mundo que indicou. Obrigada especialmente a Letícia Santos, Vivian Bortoloso e a Belziane Claudino por indicarem esses 3 que foram do nosso vídeo de hoje. Espero mais uma vez que vocês tenham gostado, galerita. Se você gostou, deixa o seu like, deixa um comentário do amor e se inscreve aqui no canal também, meus amores. Um cheiro da Luloca e até o próximo vídeo.